Fala, meus queridos e minhas queridas, salve, salve, turma boa, sejam todos bem-vindos para mais essa aula aqui no canal do Sururu Talks e a gente hoje vai entender o modelo estrutura, conduta, desempenho e vai analisar como isso impacta em vários setores de atividade econômica e principalmente como impacta também na economia digital. Vem comigo! Pois é, pessoal, a gente está aqui tentando trazer para vocês como entender as estratégias, como a gente pode capturar valor a partir das conexões. O mundo sempre gerou valor a partir das conexões, desde de épocas imemoriais, de comércio intramarino entre várias tribos, não é nem nações ainda, tribos, né? Já se gerava valor por meio dessas conexões e hoje mais ainda nesse mundo digital. Agora, qual o problema disso? Quem é que captura a maior parte desse valor? Quem é que se apropria da maior parte da renda? E aí a gente está tentando entender para que a gente consiga também fazer um pouquinho parte dessa festa, né? Não é tão simples, mas é possível entender e aí a gente construir estratégias para isso, inclusive nas empresas em que a gente faz parte. Então vem comigo, vamos lá, vamos entender hoje, nessa aula de hoje, como o modelo estrutura, conduta, desempenho funciona e como eu uso os princípios do modelo estrutura, conduta e desempenho para analisar mercados, indústrias, né, setores de atividade econômica. Então a gente vai trabalhar nisso nessa aula de hoje, né? Então deixa eu, sem mais delongas, vou ficar pequenininho aqui do lado, né? Opa, aqui do lado, ó, trocando a mão, e a gente vai começar a trabalhar nos fundamentos aqui do modelo estrutura, conduta, desempenho, né? Estrutura dos mercados, conduta, que é estratégia, e o desempenho conjunto, porque a conduta define, você só toma uma estratégia para atender, para alcançar um determinado objetivo, que é o desempenho, né? O resultado do seu esforço e da sua luta concorrencial no meio de uma estrutura de mercado. Então, é isso aí que a gente vai trabalhar a partir dos fundamentos do modelo estrutura, conduta, desempenho, né? Pois bem, o que é a estrutura de mercado? Que é o primeiro passo, né? Como é que a gente consegue entender, definir para entender o que é a estrutura de mercado? Então, a estrutura de mercado é a organização de uma indústria, de um mercado, né? E essa organização passa por número de firmas, né? O tamanho dessas empresas, o tamanho em relação a outras do mesmo setor. Por exemplo, setor farmacêutico, você tem algumas empresas que são enormes, né? Voltando ao caso agora das vacinas, né? A gente tem a Pfizer Biotech, que é outra tecnologia. A Pfizer é uma empresa farmacêutica secular, enorme, alemã, e tem a Biotech, que é uma empresa americana que desenvolveu uma vacina com a tecnologia nova e é uma startup. Mas para ela entrar no mercado de forma mais forte, ela precisou se associar ou ser comprada ou fazer parte da joint venture, eu não sei exatamente como é, mas ela está junto de alguma forma para entrar no mercado com a Pfizer. O que isso significa? Que o tamanho relativo importa. A Pfizer tem canal de distribuição, a Pfizer tem uma tecnologia instalada muito grande, plantas industriais já prontas para ter ganhos de escala na produção de vacinas e outros medicamentos. Então, entender como esse mercado funciona a partir do tamanho das suas empresas também faz parte da análise de mercado. Então, essa análise estrutural, né? O tamanho das empresas, o número de empresas, né? O setor de cimento no mundo tem talvez não mais que a quantidade de dedos das minhas mãos, aqui, a quantidade de dedos das nossas mãos é não mais que isso, deve ter 10, talvez menos empresas para atender o mundo inteiro. O mercado de cimento é um oligopólio concentrado, homogêneo, como chamam, né? Com poucas empresas. E para uma pequena empresa entrar nesse mercado, mesmo regionalmente, a gente não tem no Nordeste isso, um esforço para empresas locais entrarem no mercado. Olha, barreira à entrada,
jogo competitivo de fazer contrato de fornecimento exclusivo com alguns fornecedores de insumo para empresa de cimento, e aí você trava, bloqueia a entrada de outra que queira aquele mesmo insumo. Então você tem todo o jogo competitivo aí, e isso faz parte de uma estrutura de mercado concentrada, né? Ao passo que para você colocar uma loja no shopping é muito mais fácil, as lojas são menores, né? Então a entrada é mais fácil. Então tudo isso tem a ver com estrutura, certo? Então, como está dito aí, tradicionalmente é enfatizado o número de distribuição do tamanho relativo dessas empresas e a existência ou ausência de barreiras à entrada, como eu acabei de falar. Comparei a indústria de cimento, que é muito mais concentrada, com altas barreiras à entrada, com o varejo de shopping, por exemplo, varejo de vestuário, que são pequenas lojas, apesar de ter grandes lojas, mas a entrada é mais fácil, porque o custo do capital e o acesso a insumos e matérias-primas para produzir vestuário é muito mais tranquilo, né? Então, esse é o conceito de estrutura de mercado, né? A ideia inicial de estrutura de mercado. Bom, mas quais são as características? O que é que eu devo observar? Quais as variáveis relevantes, né, desse mercado que eu tenho que prestar atenção? O número de empresas, que eu já falei, a extensão da concorrência no exterior. Por que no exterior? Falei 10 empresas de cimento, por exemplo. Vamos supor que seja 10. Deve ser um pouco menos que isso. E elas dominam o mercado internacional. E algumas dividem nos continentes onde vão agir, né? Então, essa concorrência no exterior também é importante para entender como são grandes, são gigantes, né? Outro oligopólio concentrado que é siderurgia, a mesma coisa, né? Então, a participação de mercado também das grandes empresas eu preciso entender, porque às vezes eu tenho aí o tamanho relativo, eu tenho um mercado em que a maior ou as maiores empresas daquele mercado concentram 20%, 30% do mercado total, das vendas totais. Ao passo que tem mercados que 3 ou 4 empresas, como é o caso do mercado de tecnologia, por exemplo, né? Algumas plataformas de buscadores de internet, motores de busca, né? O Google e o Bing da Microsoft, esses dois aí dominam 90% desse mercado, certo? Então, o DuckDuckGo, que é um concorrente do Google e não deixa, prima pela segurança, tem uns diferenciais lá, ele não tem mais de 3%, talvez 4% desse mercado. Não é tão popular no Brasil, está começando agora a ser popular aqui, e era uma pessoa que saiu de um empreendedor que saiu do Google, né? Então, esse é como é que a gente analisa, né? Como é que a gente analisa a estrutura, quais as variáveis que eu olho na estrutura para saber se aquele mercado é mais concentrado ou menos concentrado, né? Esse último ponto aqui, quer dizer, o volume de negócio também é importante, né? Porque às vezes o volume de negócio, dependendo, às vezes é uma pequena empresa, mas tem um volume de negócio, tem possibilidade de crescimento rápido. Então isso eu tenho que entender. Ou uma empresa que tem uma lealdade muito grande à sua marca. E aí os investimentos que ela faz prende ainda mais o consumidor, fazendo com que haja também um crescimento rápido. Então tudo isso eu tenho que entender para poder definir, descrever como funciona a estrutura daquele mercado. E o que está em jogo aqui é a estrutura do mercado afeta diretamente como as empresas vão concorrer, né? Essa estrutura de mercado ela é definida anteriormente pelas condições, na videoaula inicial eu falo isso, né? Nas condições básicas do mercado, oferta e demanda, né? No mundo digital isso tem mudado rapidamente, os consumidores têm mais acesso do lado da demanda, consumidores têm mais informações, ao passo que do lado da oferta a gente tem novas tecnologias entrando, nova forma de mão de obra, de trabalhar, novas condições de regulação. Está aí as grandes plataformas digitais sendo contestadas do ponto de vista
político legal em países como os Estados Unidos ou em alguns países na Europa, como a França, a Inglaterra, né? E a União Europeia como um todo também já está se manifestando. Existe agora a lei de proteção aos dados no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, para tentar quebrar restringir mais esse rastreamento e evitar o poder de mercado excessivo. Então, tudo isso vai fazendo com que os mercados mudem e a gente tem que entender que variáveis eu vou analisar nesses mercados. Bom, vamos lá. Opa. Eu tenho falado muito em mercado e indústria, né? O que é mercado e o que é indústria? O mercado, ele se confunde com indústria. A gente usa isso como termos intercambiáveis, né? Então, o mercado, ele pode ser definido de forma muito mais fechada, mais estreita, como mais ampla. Quanto mais estreito, mais específico eu sou e eu posso perder, a não ser que você queira, por exemplo, analisar o mercado de uma padaria, de um supermercado de bairro. Aí realmente eu tenho que fechar a região, né, geograficamente, número de consumidores, volume de venda e tal. Eu começo a fechar ali e criar uma delimitação para aquele mercado. Por outro lado, às vezes, eu preciso entender como funciona o mercado de supermercado como um todo, até para buscar os padrões de concorrência. Então, quais são as concorrências mais bem-sucedidas nessa indústria, nesse mercado mais amplo, em que eu possa aprender com eles. Então, eu tenho definição de mercado no sentido mais estreito e no sentido mais amplo, mas o fundamental para a análise de estrutura, conduta e desempenho é entender a concentração dos mercados. Às vezes, se eu for numa análise mais estreita, eu perco a sensibilidade em relação à concentração. De repente, eu vou delimitar geograficamente aquele mercado e aí tem poucas empresas ali. Eu vou dizer que o mercado é concentrado, tem pouca gente mandando. Onde, se eu ampliar, eu vou ver que tem mais gente que consegue entrar naquele espaço geográfico, fazer entrega. E agora, com o mundo digital, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu posso comprar em qualquer lugar do mundo e receber na minha casa, onde quer que eu esteja. Ao mesmo tempo que as empresas também podem vender para qualquer lugar do mundo. Então, essa delimitação de mercado é muito importante para entender como eu vou olhar a minha concorrência e como a concentração daquele mercado, ou seja, o número de empresas que está fazendo parte, que está dividindo o bolo com a minha, elas poderão agir. Então, eu tenho que entender e definir, determinar, delimitar o que a gente chama de mercado relevante. Mercado relevante para minha empresa. Então, qual o mercado? Como é que eu vou definir isso? Então, na aula de concentração, a gente vai ver um pouco sobre essa ideia de delimitação de mercado, mas desde já deixo aqui a noção que é importante definir, delimitar, né, circunscrever de forma mais precisa possível para poder a minha análise da estrutura também ser melhor representada ou representar melhor e ser mais fidedigna, né, com a estrutura de mercado. Outra questão importante é entender os custos desse mercado. Então, obviamente que estamos aqui analisando, vamos dizer assim, percebendo, fazendo essa análise em mercados oligopolizados, né, mais concentrados, com poder de mercado. Então, mercados mais concentrados e mais oligopolizados, naturalmente, eles não têm tanto cuidado com os custos, porque eles podem cobrar preços. Então, por isso que na aula de fundamentos, eu falei naqueles padrões de concorrência do oligopólio competitivo e do oligopólio mais concentrado. O oligopólio mais competitivo, ele tem uma atenção maior nos custos, né? E os problemas de ineficiência são atenuados pela concorrência.
tá certo? No caso de um oligopólio mais concentrado, o poder de monopólio é maior, né? E os problemas de ineficiência, que é aquele peso morto que a gente viu no curso de economia de empresas, o peso morto do monopólio, que é a medida da eficiência, aquilo que as empresas não conseguem se apropriar, nenhum consumidor se apropria. Quer dizer, a empresa entrega menos que deveria para o mercado, porque se ela inundar o mercado, o preço cai e ela perde receita. Então ela segura, não oferta, né? E com isso tem uma ineficiência ali que faz com que o consumidor pague mais pelos poucos produtos que existem. E essa ineficiência em oligopólios mais concentrados, em mercados mais concentrados, com poucas empresas, com menos empresas, ela é um pouco maior do que em mercados mais competitivos, em oligopólios mais competitivos. Então, entender a natureza dos custos de uma indústria é fundamental também, porque ela faz parte das condições básicas, né? É impactado pelas condições básicas, né? Mercados mais tecnológicos, os custos marginais são menores, ou seja, os custos das unidades adicionais são menores do que em mercados, por exemplo, de serviço. Empresa de serviço. A empresa de serviço tem um custo fixo enorme. Né? Os custos irrecuperáveis também são enormes. Né? Então, isso tudo faz com que as empresas, quando tem custo muito alto e não consegue escalar, não consegue crescer, né, rapidamente, elas tendem a ficar pequenas, carregam estruturas de custo mais ineficientes. Então, entender a natureza dos custos no mercado é fundamental para entender a dinâmica da concorrência também e como se forma a estrutura desse mercado. Bom, outra questão importante é entender o tipo de produto. Eu já falei isso também na aula de fundamentos, né? Mas aqui eu reforço porque isso é fundamental, porque existem oligopólios homogêneos, né? Acabei de falar, cimento, siderurgia, commodities são oligopólios homogêneos. Ao passo que automóveis, tênis, né? Ou artigos esportivos, né? Você tem uma diferenciação. Artigos eletrônicos, digitais, você tem uma diferenciação. E esses dois lados da moeda, eles vão interferir também ou diretamente na questão da determinação de preço, na capacidade de determinar preço da empresa. Então, no fundo, o que é que a gente está tentando estudar e identificar aqui no modelo estrutura, conduta e desempenho e nesse estudo de como os mercados se comportam, mesmo os mercados digitais. A gente está tentando entender como é que as empresas, por meio do preço, cobrar preço, eles se apropriam do valor que elas geram. Então, produtos diferenciados, na percepção dos consumidores, entrega algum valor para eles e por isso que eles pagam mais caro por esses produtos. Né? Os produtos digitais. Agora, nessa pandemia, por exemplo, produtos de home office, produtos para casa, para você equipar sua casa, teve um aumento substancial de preços. Né? Não só por conta do câmbio, que a gente teve um aumento rápido no câmbio, mas também pela necessidade e o valor que tinha para as pessoas. E aí as pessoas pagavam caro e as empresas, obviamente, sabendo disso, né? Teve a Apple refez no começo de 2020, ela refez a política na verdade foi em 2019 ainda que repercutiu em 2020 a política de preço no Brasil, né? Várias empresas de computadores também refizeram equipamentos para escritório. Tudo isso porque são bens não homogêneos, são bens diferenciados e permitem às empresas a cobrar um pouco mais ou às vezes muito mais do que, na maioria das vezes, né, muito mais do que produtos homogêneos. Bom, o que a gente estava falando até aqui tem a ver com estrutura. Né? Estrutura tem a ver com número de empresas, né, no mercado, tamanho dessas empresas,
no mercado. Se só tem empresa grande, o mercado às vezes geralmente são mais diferenciados, são mais concentrados, né? Se as empresas são menores, tal, geralmente são mercados mais competitivos. Então, número de empresas, tamanho de empresas no mercado, na estrutura, bem na delimitação da estrutura. Se o produto é homogêneo ou diferenciado, e se a estrutura de mercado se a estrutura de custos, a natureza dos custos impede a empresa de crescer ou não, certo? Ou impede a empresa de sair do mercado, de aumentar a concorrência, ou impede a entrada. Isso a gente vai ver depois. Então, tamanho, número de empresas, natureza dos custos e diferenciação ou não do produto, né? O grau de diferenciação do produto. Esses elementos definem a estrutura. Bom, e esses elementos impactam diretamente na conduta. Então, o que é conduta, estratégia, né? Que a gente fala tanto em estratégia, o que é a estratégia do mercado? A estratégia de um mercado, da empresa naquele mercado, ou do conjunto de empresas naquele mercado, naquela indústria em particular, ela vai refletir a estrutura que esse mercado está operando. Estrutura no sentido do número de empresas dentro desse mercado, do tamanho dessas empresas, se o produto é diferenciado ou não e da natureza dos custos dessas empresas, dessa indústria. Então, esses elementos definem como as empresas vão concorrer, como elas montam as suas estratégias, certo? E uma coisa importante é, quanto maiores as barreiras à entrada, via diferenciação de preço, via vantagem de custo, você tem um mercado com empresas maiores, tende a ter um mercado com empresas maiores e mais concentradas, e mercados mais concentrados. No caso da conduta, o que é que eu levo em conta para interpretar a estratégia das empresas? Como é que aquela estrutura de mercado está afetando o preço no longo prazo? Se a concorrência, se tem um mercado mais competitivo com um maior número de empresas, né, é fácil a entrada, produto menos diferenciado, naturalmente, o preço daquela indústria, o preço médio daquela indústria no longo prazo tende a cair, porque a concorrência vai aumentando, né, as margens vão caindo, a oferta também vai aumentando e a tendência a uma queda. Se há uma tendência de alta contínua dos preços sem impacto inflacionário significativo do ambiente externo, então provavelmente aquele mercado é mais concentrado e aquele mercado ele tem probabilidade de aumentar as margens, tem capacidade de determinação de preço. Isso implica em firmas dominantes, empresas que dominam, por exemplo, o vestuário, né? O varejo de vestuário. Você tem 3 ou 4 grandes empresas, né? Que geralmente são âncoras de shopping, por exemplo, que vendem roupas, né? Que dominam aí 30%, 40% do mercado nacional de vestuário, enquanto você tem milhões de lojas que vendem roupa, que concorrem quase próximo à concorrência perfeita ou concorrência monopolista e brigam por preço o tempo inteiro. Então, existe firma dominante, como é que é? E se essa firma dominante, ela define preço, não define, como é que se estrutura? Isso são estratégias, né? Se ela determina preço, ela tem força, né? O que é que eu analiso também em termos de estratégia? Tem acordos de preço entre as empresas para dividir mercado. Principalmente, isso é comum, às vezes, com produtos homogêneos. As empresas definem um preço mais ou menos igual para todo mundo, mas isso é ilegal. Não pode. Preço predatório. Para entrar naquele mercado, a empresa coloca o preço abaixo dos custos de produção da indústria, por exemplo, para entrar em determinado mercado. Mas com isso ela tem subsídio cruzado, porque ela tem outro produto que tem uma margem muito grande. Então ela faz um jogo ali que consegue cobrar um preço bem abaixo,
da, do mercado. E isso expulsa empresas e permite que ela cresça sem muita concorrência no longo prazo, né? Se as empresas são integradas verticalmente, e aí elas precisam ter uma mina, precisa ter uma fonte de insumo, aí a outra vem e bloqueia aquilo ali, a contenção vertical. Como é que fica isso, né? Então, e por último, a concorrência não preço, que é a concorrência por diferenciação do produto, por propaganda, por esforço de venda, né? É uma forma de concorrência P&D, que necessariamente não significa corte de preço e briga direta no mercado, né? Enfrentamento direto no mercado. Então, a estrutura de mercado vai definir como é que as empresas vão se comportar. Por isso que é conduta, comportamento ou estratégia das empresas, certo? Bom, e por último, desempenho. Veja, a gente veio da estrutura, né? Definiu o que era estrutura, definiu que era estratégia. Estratégia tem a ver com a estrutura. Estratégia é o comportamento da empresa no mercado, como é que ela faz para sobreviver e para conseguir vender, produzir, faturar naquele mercado. E tem alguns indicadores da indústria como um todo, da empresa em particular. Eu aqui estou colocando da indústria como um todo, mas tem da empresa em particular. Por exemplo, evidências de lucro da empresa em particular. Tá, se o lucro dela está acima da média, então tem um autor chamado Michael Porter que trabalha bastante com isso, oriundo da economia industrial da Universidade de Harvard. E o livro dele, Vantagem Competitiva, trata exatamente de como a empresa monta suas estratégias para se posicionar no mercado, né? E tentar conseguir lucro extraordinário, acima da média da indústria. A indústria tem uma média, vamos lá, a indústria tem um retorno sobre investimento de 5%. O ROI de 5%. Tem um investimento lá qualquer e tem 5% em cima daquele valor, é uma média tradicional, normal daquela indústria. Lucro extraordinário. Se uma empresa ou duas tiver, ou um grupo de empresas dentro daquela indústria tiver 10, 8, 10, qualquer valor acima da média normal da indústria. Isso é lucro extraordinário, né? A capacidade também da empresa manter, né, os níveis de preço no tempo. Se ela consegue ter uma estratégia bem definida e um bom posicionamento de mercado, provavelmente ela consegue manter o nível de preço sem entrar em guerra de preço, né? Investimento em P&D, a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica, grande volume de P&D, a indústria de produtos eletrônicos, grande volume de P&D, né? Isso é uma estratégia. Incorporação de novas tecnologias. E hoje, a incorporação de novas tecnologias não está só nas empresas de tecnologia. Está para qualquer um para se manter competitivo no mercado. Ou seja, quem não tem ou quem não sabe manipular minimamente um smartphone, com o mínimo das funcionalidades que ele tem, por exemplo, eu compro frutos do mar do mercado público via aplicativo de mensagem instantânea. Ora, eu tenho uma pessoa que provavelmente não tem tanto conhecimento, né? Ela pode ser até alfabetizada, ter ensino médio, mas com certeza não tem ensino superior, porque eu conheço, mas consegue manipular e obter vantagens competitivas, porque eu pago um pouco mais caro para receber o produto preparado, higienizado, na minha casa na hora que eu quero. Então, isso é o mínimo. Então, qualquer um hoje precisa de ter incorporações de tecnologias, quiçá uma empresa, para obter vantagens competitivas. Então, uma empresa tem que incorporar suas vantagens competitivas, e a ideia de P&D, de desenvolvimento tecnológico, é fundamental. E capacitação, gasto com capital humano, né? Do ponto de vista agregado, a conduta das empresas leva a desempenhos agregados da indústria. Uma eficiência alocativa. O que é a eficiência alocativa? É quando a indústria consegue atender
determinados mercados onde existia escassez, né? É um pouco. Essa hipótese é um pouco frágil, mas é uma hipótese a priori, é uma hipótese que está no modelo teórico e às vezes você vai testar. Por que é frágil? Porque hoje, geograficamente, a indústria não precisa estar num lugar para fornecer naquele lugar. A gente pode comprar qualquer produto da China, por exemplo. Isso é só um exemplo. Então, a eficiência locativa, a gente tem que entender como é que isso funciona, quais as variantes que estão ali para poder montar os modelos melhor, para explicar melhor, né? Eficiência produtiva, eficiência dentro da empresa, né? Eficiência dentro da empresa. Agora, eficiência dinâmica, essa sim que é a mais moderna, é uma visão diferente de evolução, de incorporação de novas tecnologias e que permite entender por que a gente consegue comprar produto da China a preço de mercado local. Então, essa é a noção de eficiência dinâmica. A eficiência locativa não consegue explicar muita coisa no mundo atual, mas a eficiência dinâmica sim. Vou tratar dela rapidamente no final dessa aula, quando eu tratar dinâmica industrial. E aí um exercício. Um exercício para vocês. Pensem, anotem em relação na indústria de comunicação no Brasil. De serviço, né? Eu não coloquei aí de indústria de telecomunicações, mas de serviço de telecomunicações. O Brasil não produz equipamentos, mas ele oferta serviço. Como você pode julgar se a indústria está sendo eficiente do ponto de vista econômico? Recupere os ensinamentos no curso de Economia de Empresas sobre eficiência econômica. Dê uma pesquisada e verifique como a gente pode achar. Será que dentro desses parâmetros intuitivos mesmo, essa indústria é eficiente, alcançou algum grau de eficiência? A gente vai pensar logo no serviço. Nada, o serviço não presta. Pois é, essa é uma das coisas, porque o serviço não presta, a cada vez que a gente para reclamar, é um tempo que a gente está gastando que poderia estar usando em outra coisa e está mexendo na eficiência locativa disso daí. Pense nisso. Vamos adiante. Caminhando para o final do modelo estrutura, conduta e desempenho, você tem a visão tradicional de causa e efeito, né? Que a gente pensa diretamente. Estrutura impacta na conduta, que impacta depois no desempenho, né? Então você tem a estrutura de mercado, que impacta na conduta, que impacta no desempenho da indústria como um todo e da empresa em particular. Mas de verdade, a gente tem que entender que há uma retroalimentação da estratégia modificando a estrutura. Dá um exemplo da Microsoft, né? A Microsoft era uma empresa de garagem, o Google era uma empresa de garagem, né? O Facebook foi criado num quarto dentro da Universidade de Harvard, no alojamento da Universidade de Harvard, né? Então são empresas pequenas que modificaram totalmente com suas estratégias os seus respectivos setores de atuação. Então, a conduta das empresas mexe na estrutura de mercado, certo? Ela impacta. Ao mesmo tempo que as políticas públicas alteram todo o mercado. Você tem política de regulação, por isso que a gente tem no Brasil as agências nacionais de regulação. Além das políticas de regulação, as políticas industriais, né? As políticas de fomento ao desenvolvimento tecnológico e a incorporação desse desenvolvimento tecnológico pelas empresas, tornando-as mais competitivas. Então, o investimento do governo em formação de mão de obra, em capacitação com as universidades, né? Então, tudo isso você tem impactos externos também de políticas públicas que modifica as relações de causa e efeito de estrutura de mercado, conduta e desempenho. Mais um desafio, né? Concorrência de preços. Vocês acham que os supermercados concorrem por preço? Fica a questão. Os supermercados
concorrem por preço? É uma questão importante a se pensar. Assista a aula toda e verifiquem se é verdade dizer que os supermercados concorrem por preço. De verdade, o supermercado não concorre por preço, concorrem por conveniência, localização, né? Variedade. O preço é meia dúzia de itens. Então, você tem promoções ali de 100 itens em supermercados que tem pelo menos 50 mil. O que é 100 itens para 50 mil itens que ele entrega? Não é concorrência por preço, né? É conveniência, diferenciação de serviço, um palato, um todo dia. São duas, né? Uma delicatessen mais sofisticada, com produtos de supermercado, e um supermercado popular como todo dia. Então você tem uma diferenciação enorme nisso daí, por isso você paga mais também. Por fim, né, como é que a gente está vendo aqui? Né? O desempenho real das empresas afeta a estrutura, afeta a estratégia. Se a empresa não está tendo resultado, ela muda. Veja a indústria fonográfica, que foi praticamente aniquilada com peer-to-peer, né? A troca de arquivos entre usuários, e a Apple revolucionou essa estrutura de mercado com o iTunes, depois o iPod, e agora os smartphones que tem tudo com os streams. E a indústria fonográfica saiu de produto físico, dos discos, para ser uma indústria de entretenimento de fato, com shows e licenciamento de músicas nos aplicativos, nos streams. Então, você, em 20 anos, teve uma modificação estrutural enorme, em função de quê? Que as gravadoras estavam quase quebrando no começo dos anos 2000. Então, o desempenho estava ruim e elas precisavam mudar a estratégia. E uma empresa fora, e aí onde tem a questão da dinâmica industrial, uma empresa fora do setor fonográfico, uma empresa de tecnologia, a Apple, apresentou uma solução que na época não foi bem vista, porque pagava muito pouco por cada música, mas que resolveu, ou que trouxe uma reestruturação enorme no setor de música fonográfica. E outra, mudou a apropriação de valor, que antes ficava, parte do leão ficava com as empresas, as gravadoras. Agora fica com os artistas, porque os artistas fazem shows. E eles têm verdadeiras produtoras de shows. Né? Então, a estratégia, por exemplo, das bandas de carimbó ou das músicas do Pará e de música de forró aqui do Nordeste começou com isso. Elas faziam shows e distribuíam CDs que elas ganhavam no show, que o povo copiava CD de qualquer jeito. Aí quando mudou, o show continuou, mas o CD desapareceu, né? Agora é tudo stream e transferência digital de arquivos. Então, isso é mudança estrutural. Né? Essa mudança na estrutura da indústria e das estratégias concorrenciais. Então, essa mudança estrutural, ela faz com que as empresas se reorganizem e organizem ou reestruturem a sua indústria. Então a gente tem uma retroalimentação, né? O desempenho afeta a estrutura de mercado também, mas afeta a estratégia. Quando o desempenho é fraco de uma indústria, suas empresas, para sobreviver, eles começam a entrar em outras indústrias, desenvolver novas tecnologias, né? Diversificar mais rápido. Geralmente, diversificação é uma estratégia. A gente vai ter uma aula sobre diversificação. É uma estratégia específica é uma estratégia para concorrência, principalmente porque você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, diversifica, porque uma indústria pode estar em que um setor industrial pode estar caindo e o outro melhorando, e você ter o equilíbrio ali. Então, você tem uma retroalimentação, e essa contínua
retroalimentação, impactos. Estrutura impacta na conduta, né, na estratégia, que impacta no desempenho. O desempenho tem impacto na estratégia, nos ajustes, para poder sempre melhorar o desempenho, ter crescimento, que também impacta na estrutura. Então, isso daí, no tempo, uma análise atual, numa análise de mercado estática, o modelo estrutura, conduta e desempenho, ele cumpre o papel perfeitamente. E é o que a gente vai estudar nesse curso mais especificamente. Contudo, eu não posso me furtar de apresentar para vocês uma perspectiva um pouco mais dinâmica disso, né? Mas é só uma perspectiva rápida aqui. São 2 ou 3 slides que a gente fecha para dar um passo além dos modelos de estrutura, conduta e desempenho. Veja, essas retroalimentações, eles vão alterando a estrutura e vai criando uma dinâmica na indústria. Eu falei do exemplo da Apple no mercado fonográfico. É um exemplo fantástico, porque uma empresa de fora do setor modificou totalmente a forma de capturar valor daquele setor, se transformou num hub, num ecossistema que gera e se apropria de parte do valor que todos os agentes do ecossistema também geram. Então, ela criou uma estrutura e uma estratégia de ecossistema que conseguiu modificar a forma de concorrência, dinâmica, gerou uma dinâmica diferenciada naquele setor, obviamente que uma dinâmica bem típica da economia digital, né? Então eu fiz uma comparação, na verdade, na literatura que tem isso, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo o material, o livro que tem esse quadro. Eu não coloquei a fonte agora, mas eu vou colocar. Onde se compara o que é economia industrial tradicional e a análise da dinâmica industrial, né? Então você tem unidades de análise um pouco diferentes. A ênfase da economia industrial é na estrutura, análise estrutural, análise da indústria, para poder definir as estratégias e o desempenho. Enquanto na dinâmica industrial, o que define as estratégias provocam processos de transformação decorrente do desempenho, né? O desempenho que vai também impactar, então é muito endógeno a coisa, né? O fundamento teórico, a estrutura, conduta e desempenho na economia industrial, o que a gente está exatamente estudando. Na dinâmica industrial, a teoria evolucionária, que explica o desenvolvimento tecnológico também, né? Principalmente, e aí gera dinâmica industrial. A ferramenta analítica, como é estática, análise estática, né? Não é CD, é a estática comparativa. Eu tiro uma foto aqui, faço uma análise, um recorte, né? Cross-section ali, aí passa alguns anos, eu faço outro, aí faço a comparação. Como é que funciona? Como é que está? Melhorou, piorou? Como é que estão os indicadores, aqueles que a gente já passou na aula de hoje? Enquanto na dinâmica industrial, a história importa. As construções, as instituições, a legislação, mudança de gosto no consumidor. No tempo, tudo isso importa. Eu preciso entender a história da evolução da indústria. Então, essa dinâmica. O que é que eu analiso de fato? Na economia industrial, o impacto da estrutura na conduta, no desempenho e suas possíveis relações de retorno, né? Enquanto na dinâmica industrial eu vou entender como é que as transformações estruturais de uma indústria estão impactando na reorganização dela, no desempenho dela. Então eu foco nas transformações. E, obviamente, o critério de desempenho central, eficiência estática alocativa, estática no sentido de redução de custo, de ver, de maior proximidade, né, com a concorrência perfeita para reduzir as ineficiências. Enquanto na dinâmica industrial, o oligopólio é rei e eu preciso entender que às vezes é bom ter monopólio para poder ter avanço tecnológico e depois nos ciclos schumpeterianos aquela tecnologia que foi um avanço monopolizador, inclusive no passado, hoje é uma tecnologia pervasiva, como foi a internet pervasiva, todo mundo tem acesso a baixo custo, computadores, internet, tratamentos médicos, né, terapias. Então,
Isso é eficiência dinâmica. Você aumenta a variedade no tempo. Exatamente porque no início, as condições iniciais permitiram algum monopólio sobre aquelas tecnologias e aquela transformação bem sucedida da indústria. Então, esse é o pegada, o approach da dinâmica industrial frente à economia industrial. Mas é esse foco que a gente vai dar da economia industrial nessa disciplina. Né? O que é que se estuda, então? Do ponto de vista de pesquisa, né? Quais são as forças do desenvolvimento industrial e do crescimento econômico, o impacto, né, da tecnologia nisso, quais as ligações entre processos e os microfundamentos, as capacitações das empresas, a capacidade de absorver tecnologia, capacidade absortiva, né? A capacidade de gerar novas tecnologias de inovação, ritmo da inovação, microfundamentos, os ganhos dessa inovação, a capacidade de apropriar-se dessa inovação. Então, tudo isso você tem qual a estrutura que responde melhor às inovações ou a que gera mais inovações. Então, tudo isso é um pouquinho diferente da organização industrial que está aí, Industrial Organization, né? ou economia industrial. Por fim, a estrutura analítica, basicamente, dos estudos é tentar mostrar a natureza da atividade econômica na empresa, quais os impactos, né? Os limites e o grau de interdependência. A questão dos ecossistemas também é importante, hoje está muito relevante, das conexões, que a gente começou falando sobre isso. Né? Então, como é que a empresa ela pode terceirizar, não pode, ela subcontrata, ela faz uma joint venture. Então, tudo isso tem a ver com os limites da empresa e qual o grau de interdependência entre elas. Né? A mudança tecnológica e a estrutura institucional dessa mudança, a tecnologia, por exemplo, a tecnologia de reprodução in vitro levou um tempo para ser aprovada. Né? A pesquisa com células-tronco também levou um tempo. Então, isso é legislação. Isso é estrutura institucional. E, quer dizer, a tecnologia vem antes, mas a gente não pode... Né, hoje é proibido ainda fazer alterações no DNA para conter algumas doenças que são definidas geneticamente. A China já fez os experimentos dessa natureza. Tá? Então, isso tudo são institucionalidades que a tecnologia geralmente vem antes dos avanços institucionais. E, por fim, papel da política pública, porque sem Estado, o Estado é fundamental para a organização econômica, e sem Estado, a organização econômica ela se dilui, né, se desintegra, e é impossível as empresas você ter boa vontade privada para concorrer se você não tem um ambiente econômico minimamente estruturado. Né? Então, e a política pública ela serve para dar esse ambiente e estimular que as empresas também operem nesse ambiente. É isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Fico grato a vocês por estarem aqui. Se gostaram do conteúdo, dê um joinha aí, um like, tá aí, bem grande. E se inscreva no canal. O canal é legal, vai ter mais coisa daqui para frente. E você não vai se arrepender de receber informativos toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Valeu? Até a próxima aula e conto com todos vocês lá. Muito obrigado!